Salve, salve, galera. Clemente Nascimento aqui no Clube dos Bons Sons, participando do Descomentando Pânico em SP. Valeu, Deco e família. Cara, como a gente chegou a decidir a gravar esse disco, na verdade, toda banda, quando começa, ela já está decidida a gravar um disco, né? Porque ela está decidida a registrar o seu trabalho e mostrar para um público cada vez maior, né? Então, uma decisão que já é inerente do fato de você montar uma banda, né? E a gente chegou numa major, né? Chegamos na Warner num momento onde várias bandas da cena alternativa da época estavam chegando em grandes gravadoras, né? O Ira tinha chegado, a gente tocou muito com o Ira na cena alternativa, no Napalm, em vários lugares, na PUC e tal. O Legião estava chegando, que a gente já havia conhecido no Napalm, a Plebe estava gravando por uma major, todas as bandas da cena ou estavam chegando num grande selo ou estavam gravando pelas majors, né? E a gente estava gravando já uma demo que, na verdade, seria o nosso primeiro disco que sairia pelo selo Ataque Frontal, né? E do Redson e do Renato Martins. Só que aí a gente mandou essa gravação para o Branco Melo, né? E ele é dos Titãs, né? E ele conseguiu, né, o contrato com a Warner, tanto é que foi ele que produziu, né, o Pânico SP, esse primeiro disco. Ele e o Pena Schmidt, que era o produtor da gravadora. E o repertório, a gente chegou a esse repertório porque na época as gravadoras estavam experimentando um novo formato de disco que era o mini LP, que na verdade é um EP de 12 polegadas, né, do tamanho de um LP, só que vem com menos músicas, né? E nesse formato, o Inocentes lançou o Pânico SP, a Plebe Rude lançou o Concreto Charrachou com 7 músicas, o Pânico SP tem 6, e, por exemplo, o Zero também lançou um com 6. Várias bandas experimentaram esse formato, né? Que era uma maneira, era um formato de entrada no mercado, né? Para as gravadoras não investirem num disco cheio, que era muito caro gravar na época. E aí eles conseguiriam lançar várias bandas, né? E assim saiu o Pânico SP, e nós escolhemos as músicas que na época faziam mais sentido e que nos shows tinham um retorno legal, né? A gente tinha um repertório bem maior, né? Que aliás saiu aquele repertório, aquela demo que a gente tava gravando na época, com várias músicas, 13, 14 músicas, a gente lançou depois em CD e em vinil, né, com o nome de Garotos do Subúrbio. Então você pode conferir, essas músicas são da mesma época do Pânico SP, mas uma gravação inferior, porque foi uma gravação no estúdio de 8 canais e tal, porque gravar era muito caro na época, e já o Pânico SP oficial, que saiu pela Warner, tinham 6 músicas e foi gravado no Mosh, que é um mega estúdio, e produzido pelo Branco Melo e o Pena Schmidt. Essa é a história do Pânico SP. Valeu!